Olá pessoal, Daniel Santos falando. No último vídeo eu falei para vocês a respeito do meu primeiro trabalho na área de TI, que foi ali nas lojas Marabras, como operador de computador. E hoje eu vou falar para vocês sobre como foi o meu desenrolar na vida acadêmica, onde foi que eu estudei, quais foram os cursos que eu fiz e também quais foram as oportunidades que foram surgindo para eu trabalhar. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê um like para eu saber se eu estou no caminho certo. Bom, na Marabras eu trabalhei por 3 anos. E no finalzinho desse terceiro ano, eu comecei a sentir um cansaço muito forte, um cansaço mental, um cansaço físico, e eu não conseguia saber o que era aquilo. E aí eu conversei com a minha chefe e ela falou: Daniel, se você tem férias vencidas, então você tira 30 dias de férias, você descansa e depois você volta, a gente gosta muito de você, você volta e continua o seu trabalho aqui. E eu tirei 30 dias de férias, voltei, mas o cansaço continuava. Então eu acabei me desligando da empresa e no momento eu não sabia o que era, né? Depois eu fui descobrir que isso era um burnout. Né? O que é um burnout? Burnout é um esgotamento físico e mental que a pessoa fica praticamente assim incapaz, né, de desenvolver as suas atividades do dia a dia, coisa simples a pessoa não consegue desenvolver. Então eu me desliguei da empresa, fiquei um período sem trabalhar e depois eu procurei um trabalho que não exigisse, né, não exigisse tanto da minha mente. E aí eu tinha um carro, fui fazer entrega de revistas e assim eu ganhava algum dinheiro. E aí eu fui me recuperando, fui melhorando. E aí eu falei, bom, agora que eu estou melhor, eu vou retomar minha carreira e vou ver, né, o que é que eu vou fazer. E aí eu prestei o vestibular na Universidade de São Judas Tadeu e fui cursar engenharia mecânica. E aí eu fiz um ano de curso, mas aí eu percebi que não era aquilo que eu queria e eu acabei e falei, bom, eu vou trancar a matrícula e vou esperar um pouco. Aí tranquei a matrícula e fiquei um período sem estudar e aí isso foi, a faculdade São Judas foi em 97, aí estudei até 98, tranquei a matrícula e fiquei um período sem estudar. Aí quando foi em 1999, eu prestei um vestibulinho para a Escola Técnica Estadual, a escola aqui no bairro da Leopoldina, em São Paulo, a Basilides de Godoy. E aí eu queria, né, prestei o vestibulinho para processamento de dados. Aí fui aprovado e comecei a estudar ali processamento de dados. Aí foi interessante que eu tive contato com desenvolvimento, né, programação, lógica de programação, Pascal e outras linguagens, e eu fui me desenvolvendo em relação a isso. E aí o curso durava 1 ano e meio, e quando já estava faltando 6 meses para terminar o curso, eu acabei prestando o vestibular para a universidade. Prestei o curso de Gestão de Redes e Ambientes de Internet ali na Uninove, fui aprovado e acabei desligando do curso de processamento de dados e fui ali para a faculdade. Hoje eu percebo que não foi uma boa estratégia, né? Eu deveria ter concluído o curso e para depois, não, o curso de processamento de dados, né, um curso técnico, para depois ir para a faculdade. Mas a gente é jovem, não tem tanta experiência e eu pensei assim, se eu conseguir me formar numa faculdade, eu vou ter mais oportunidade de trabalho, um trabalho melhor do que né, se eu tenho um curso técnico. Eu pensava dessa forma. Mas hoje, né, um pouco bem depois, né, de ter passado por tudo isso, eu vejo que não foi uma boa estratégia, mas também assim, tudo vale como aprendizado. Naquela época eu pensava dessa forma e agi conforme eu pensei. Hoje eu não faria isso, mas eu tiro tudo isso como um aprendizado. E aí eu fui fazer a faculdade ali de ambientes de redes e internet, e também nesse período, acho que foi no ano de 2000, cursando a faculdade, um amigo meu, né, na verdade é um irmão
o Daniel Parreira. Eu estava desempregado nessa época, ele conversou, ele trabalhava numa grande consultoria, e ele conversou com o chefe dele lá e falou de mim. E o chefe falou assim, ó, pede para ele me enviar um currículo. E aí ele me ligou, era por volta de umas 5h30, 15 para 6. Falou, ó, você tem como fazer um currículo aí e me enviar? Eu falei, puxa, mas agora eu já estou saindo para a faculdade. Não, mas manda, porque eu conversei com o meu chefe e ele precisa desse currículo ainda hoje. Aí eu peguei, mandei dei um jeito, fiz o currículo, mandei para ele. E, na verdade, a entrevista seria no outro dia. Mas aí, não sei o que aconteceu lá, o chefe, né, o Hélio, ele falou assim, ó, fala para o Daniel vir aqui hoje mesmo. Aí eu acabei, falei, puxa vida, mas são 6 horas. Não, mas ele falou para você vir. Aí já fui lá, acabei até faltando na faculdade, fui lá para a entrevista, cheguei lá umas 8 horas da noite, fiz a entrevista e fui aprovado e comecei a trabalhar no dia seguinte. E aí eu comecei, né, assim, não tinha experiência nenhuma nessa área de suporte técnico, né, me enviaram para uma empresa, o Senai, comecei a fazer alguns trabalhos ali no Senai, e depois de um período ali no Senai, eles me enviaram para um outro cliente, que é uma empresa chamada Alstom, e ali sim eu comecei a desenvolver o trabalho de suporte técnico, também não tinha experiência, mas tinham pessoas ali muito qualificadas, né, até posso citar o Roberto, né, que era meu amigo de trabalho ali, tinha a Simone, que era minha chefe, tinha a Grazi, né, a Graziella também, que tem contato com eles até hoje, que me ajudou demais, tinha o Rui, né, o Rui Cunha, que era funcionário da Alstom, que era era meu chefe também, e essas pessoas, né, me ajudaram demais, né, muito pacientes, e me ensinaram, né, como desenvolver as rotinas, os trabalhos, né, de suporte técnico. Eu sou muito grato a eles. E eu fui aprendendo também, assim, eu nunca fui uma pessoa acomodada, eu sabia que eu podia contar com essas pessoas para estar ajudando, né, tirando dúvidas, mas eu também tinha que me virar. Então, assim, passei alguns apertos, isso faz parte da carreira de qualquer profissional. No momento que você está se desenvolvendo, você passa por dificuldades, mas você vai driblando as dificuldades, vai aprendendo até você construir, né, uma base sólida para você trabalhar. E comigo foi assim. Aí eu fui me desenvolvendo, fui perguntando quando tinha dúvida. A gente passa uns perrengues, mas normal. E aí eu aprendi como trabalhar, né, com suporte técnico. Na época eu trabalhava com Windows 95, Windows 98, tinha uma rede NT, Lotus Notes, e aí fui aprendendo a trabalhar com aquilo. E fiquei mais um período ali na empresa, né, na Alstom, até que surgiu uma oportunidade, né, numa empresa que hoje é o laboratório Pfizer, antes era um outro nome, era o laboratório White Hall, e aí me mandaram para lá, e aí eu já tinha mais conhecimento, né, já até tinha mais solidez naquilo que eu fazia, e ali no laboratório já foi mais tranquilo, porque eu já estava acostumado com as rotinas de suporte técnico. E na faculdade, eu ainda não ganhava, né, assim, ainda não tinha um salário bom, né, porque eu estava em formação ainda, né. Na verdade, quando eu entrei nesse trabalho, a minha ideia era o quê? Olha, eu não estou preocupado com salário, eu estou preocupado em aprender. Eu estou aqui para poder aprender uma profissão, porque aí sim, quando eu tiver a profissão definida, né, uma base sólida, aí sim eu sabia que eu ia ter oportunidades que eu ganharia bem, né. Então, na faculdade, né, eu não tinha assim, como eu ganhava pouco, eu não tinha muitos meses, eu acabei me enrolando, não conseguindo pagar. E aí entrou o meu primo Ismael Ferreira, e ele tem um papel importantíssimo na minha carreira, porque ele falou, não, eu vou pagar a sua faculdade, vou te ajudar aqui. Eu falei, mas Ismael, mas não vai apertar para... Não, pode deixar que eu te ajudo. E eu confesso que se o Ismael não tivesse entrado na minha vida para me ajudar em relação às mensalidades, eu não teria me formado, tenho plena ciência disso. Mas eu também, como eu falei, nunca fui acomodado. Então, mesmo trabalhando nessas empresas, né, pela consultoria, eu também cheguei na faculdade e falei assim, olha, eu posso trabalhar no laboratório de vocês, auxiliando os alunos aqui de informática e tal. E eles me concederam ali um trabalho na faculdade e me davam um certo desconto na mensalidade. Mas mesmo assim,
eu acabei tendo dificuldades de pagamento. E aí o Ismael me ajudou bastante, até que eu consegui me formar. E aí, no desenvolver de tudo isso, na época estava saindo o Windows 2000 profissional e o Windows 2000 Server. E aí eu me matriculei para fazer um curso, né? Foi o meu primeiro treinamento na área de redes Microsoft. E aí eu aprendi, né, como funcionava uma rede, como instalava um servidor, como configurava, domínio, aquelas coisas todas. Eu aprendi já, assim, mais uma bagagem para eu poder desenvolver no meu dia a dia. E isso me ajudou bastante, né, até nos próximos vídeos eu vou falar o quanto essa formação, né, de treinamento contribuiu para eu desenvolver novas tarefas, né? Mas o que eu quero deixar aqui também registrado além dessas oportunidades de trabalho, novamente eu friso, pessoas, né? Vocês podem perceber quantas pessoas estão envolvidas nesse meu processo de formação, quantas pessoas me ajudaram e que eu tenho que agradecer demais, que se eu não tivesse essas pessoas na minha vida, o Daniel Parreira, o Ismael Ferreira, né, os meus chefes, a Simone, o Rui Cunha, o meu amigo de trabalho, o Roberto, né, a Grazi, eu jamais seria o profissional que eu sou. Então, apesar, né, de ter essa formação técnica, mas tem também pessoas envolvidas, e isso é extremamente importante. Por mais que você tenha uma qualificação profissional de alto nível, se você não souber conviver com pessoas, dificilmente você se desenvolverá. Então eu friso isso porque por onde a gente passa tem pessoas e a gente precisa saber conviver com essas pessoas. Maravilha? Um grande abraço, até mais.